Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Jesus e o Logos no ar, com Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Bom dia, Aldeniz. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos amigos, amigas que estão nos assistindo nesse momento. Passou bem a semana, carnaval, tudo tranquilo? Trabalhando um pouco e também descansando, foi um período muito bom. Verdade, né? Bom, hoje o tema transtorno de adição e a internet e os jogos eletrônicos. O que é e o que fazer? Viciado em jogo eletrônico? Tem alguém na sua família que é viciado em internet? A gente vai discutir hoje sobre este assunto. Você pode participar pelo WhatsApp 985759580, 985759580 ou pela fanpage da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Ô Denise, hoje é comum essa questão aí de ser viciado em internet, jogos eletrônicos e por aí vai, né? É uma coisa bastante comum, cada vez mais frequente e vem preocupando realmente os profissionais de saúde mental. Nós temos encontrado tanto no consultório como em reuniões científicas, reuniões de grupo, pessoas que nos procuram e nos alertam em relação a essa questão de estarem frequentemente atentas à questão do celular, né, do smartphone, no computador, brincando com jogos eletrônicos, viciados, por exemplo. Viciado seria um termo até de certa forma rude, mas esclarece um pouco a preocupação que a gente tem para essa população que está nos assistindo. Eles são viciados, por exemplo, em redes sociais, ficam constantemente gastando horas a fio nas redes sociais. Isso vem sendo cada vez mais catalogado e vem se tornando uma preocupação constante. Eu lembro que quando veio a era do videogame, eu era pequeno, isso final da década de 80, início de 90, né? Que veio o Atari, antes veio o Odyssey, quem lembra do Odyssey, né? Depois veio o Super Game da CCE, Dynavox e outros videogames. Chegou um momento lá que se minha mãe não brigasse, eu ia jogar à tarde e à noite e ficava à madrugada, porque realmente é algo que te consome, né? Contagiante. Né? No começo é contagiante, bastante engraçado, interessante e honestamente, deve ser dito isso, não há nenhuma preocupação de nós brincarmos com esses jogos. Claro que não. É preciso apenas que tenhamos uma medida para isso. Sim. É preciso que tenhamos a consciência de saber dividir bem o nosso tempo, porque esse padrão de diversão, se você avaliar bem, não pode mais ser evitado. Como é que nós vamos evitar isso? O progresso e a evolução estão aí para que nós acompanhemos. Porque a internet em si é um grande benefício. Veio trazer muitas facilidades, comodidades, conhecimento, diversão, relacionamento, uma série de fatores que hoje nos auxiliam muito. Tem um grande benefício. O problema está em nós não sabermos aplicar o tempo devido para o seu consumo. Nós perdemos esse controle. Sim. E aproveitando até a questão da logoterapia em si, já comentei isso em outros programas, vou repetir aqui, Viktor Frankl previu um pouco isso, dizendo que, na medida em que aumenta o nosso tempo livre, ficamos perdidos na questão do sentido existencial. Direcionamos para as grandes fugas psicológicas e, em parte, internet, jogos eletrônicos funcionam como fugas psicológicas em alguns aspectos. Não porque devam ser assim, mas por equívoco nosso. Verdade. É errado afirmar que de Homo sapiens hoje somos homo tecnológicos? Não somos homotecnológicos hoje, né? A tecnologia é inevitável. E digo mais, vai ser cada vez mais crescente. Veja hoje, por exemplo, os smartphones que nós temos. Comum. Hoje em dia nós temos
Aqueles relógios que nós colocamos agora, aquelas pulseiras, né, que nos alertam se tem mensagem, se o telefone toca, por Bluetooth aciona o relógio, nós atendemos uma ligação, enfim. Isso é maléfico de forma alguma. É preciso apenas saber usar corretamente. E essa curiosidade excessiva vai nos levando a consumir tempo demais com esse tipo de instrumento, levando ao que nós consideramos hoje transtorno de dependência ou de adição à tecnologia, à internet, aos jogos eletrônicos. Hoje, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental, DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, já há, agora, né, na 5ª revisão, um adendo importante sobre transtorno de adição à internet. Bem catalogado já. É interessante que toda essa tecnologia, esse monte de informações e mudanças que a gente tem hoje, ao invés de contribuir para uma expansão, né, de consciência de quem está encarnado, acaba prendendo ele, né? Ele fica refém dessa questão e ocasionando mais enfermidades e um monte de questões aí que hoje já é comprovado. É curioso, e você colocou uma coisa bem interessante, bem importante, porque vem de acordo justamente com uma análise que nós devemos fazer do nosso próprio comportamento. Veja que interessante, muitas coisas surgem para o progresso e para nos mover diante de facilidades, comodidades, aprendizados. Em paralelo, nós nos comprometemos em relação a isso. Adoecemos por isso. Isso mostra que o problema não está na descoberta, na invenção, no avanço. Está no modo ou como nós utilizamos esse avanço. Nós devemos nos policiar em relação a isso. Como é que nós estamos usando as redes sociais? Como é que nós estamos usando a diversão em relação aos jogos eletrônicos? Por exemplo, crianças e adolescentes que jogam, utilizam esses jogos eletrônicos de uma forma geral, aguçam a capacidade de absorver conhecimento, de ficarem mais atentos às coisas que acontecem, de ficarem mais perspicazes em assimilar, guardar informação. Mas o quanto isso acarreta de problema quando não sabemos utilizar, quando não temos medida para o uso. Aí é que está o grande problema. Sim. Quando que a gente já consegue estabelecer que é vício? Tanto na internet quanto em jogos eletrônicos. É uma pergunta bem interessante. Não é difícil a gente avaliar isso. Em outros programas, até recentes, nós abordamos na questão de vários tipos de transtornos de natureza psicológica que, toda vez que existe sofrimento, comprometimento do funcionamento individual, estamos diante de uma patologia. Então, enquanto isso não nos atrapalha, nós estamos indo no caminho adequado. No momento em que isso compromete o nosso funcionamento, aliás, algo que nem sempre percebemos, achamos que estamos indo muito bem, tudo muito divertido, tudo muito interessante, e quando fazemos lá adiante um balanço da nossa vida, percebemos o grande isolamento a que nós nos submetemos. Descobrimos o quanto deixamos para trás de coisas úteis em função daquela dependência que não havia sido percebida. Então, às vezes é camuflado essa perda de funcionamento, mas ela existe. Isolamento social, distanciamento das pessoas, abandono da vida acadêmica, da vida profissional, perda de emprego, perda de relacionamentos, frustração existencial, depressão mascarada, camuflada. Tudo isso são fatores que nos mostram que estamos indo no caminho equivocado. Então, viu, mãe, eu não era viciado. O Boris Maciel, acho que é mais ou menos da minha idade, deve lembrar, no Atari tinha um jogo chamado Enduro.
Isso aí demorava de 3 a 4 horas para terminar, e a mãe vinha lá, você tá viciado, não sei o quê. E tinha outros também, né? Quem é novo não vai conhecer, entra no YouTube, você vai Quer dizer que você conhecer. está perdoado agora, Tô então. perdoado, Tá né? E com a perdoado. consciência tranquila. Tá perdoado. Existe um padrão de personalidade onde a personalidade X é mais suscetível ao vício? De uma certa forma, sim. Não é uma coisa estanque, bem determinada. Mas, por exemplo, existem certos padrões de personalidade que se direcionam para um determinado isolamento e maior busca do aspecto virtual do que do presencial. Por exemplo, pessoas portadoras de ansiedade social, né? Transtorno de ansiedade social, antigamente conhecido como fobia social. A pessoa tem medo de conversar em público. A pessoa não vai à reunião de escola do filho, porque ela pode ser questionada, inquirida em alguma coisa e, diante daquele grupo, ter que se manifestar. E aquilo é um terror, é um pavor para ela, né? Medo de passar pela avaliação do público. Sim. E isso faz com que nos encaminhemos muito mais para o virtual do que para o presencial, né? Outro aspecto, pessoas muito tímidas, têm dificuldade, o que não é propriamente ansiedade social, mas uma timidez em particular. São pessoas mais introvertidas, gostam de ficar mais consigo mesmas, isoladas, tendem mais para o virtual do que para o presencial. Pessoas perfeccionistas, ou seja, também essas têm medo de passar pela avaliação pública, medo de errar, medo de falhar, medo de ser flagrada em um equívoco, um erro, tendem mais para o virtual. Então, são padrões de personalidade, modos de ser e de comportamento que podem tender para a imagem virtual do que para o presencial. Sim. Já tem um pessoal participando aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. A Lucivânia Carneiro, que está em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Obrigado aí pela sua audiência, Lucivânia. A Nelly Barbosa, bom dia, queridos amigos. Grandes ensinamentos, gratidão, portanto. A Maria Margarida Saraiva Ferrão, bom dia. A Luci Tantan diz o seguinte, é a Luciana, né, da Itália. Sou mãe de 2 crianças de 5 e 3 anos, não os deixo usar o tablet ou o celular e permito que assistam bem poucos desenhos, somente como prêmio e por pouco tempo. Sou criticada pela família e amigos e sou vista como extremista. Funciona ser tão extremista assim? Eu penso que é necessário, sim, estabelecer um limite. Esse limite não pode ser dado pela criança. Claro, ela não Sim. tem essa capacidade. Justamente nessa faixa de idade é necessário que os pais estabeleçam limite, né? Criem regras para isso. Então, o bom uso, por meio de regras, horários estabelecidos, é uma conduta que está correta e deve ser praticada. E é legal também se assistir junto com a criança, Sim. né? Tem uns Brincar junto e estabelecer aquele momento específico, dividindo o tempo corretamente. Sou fã de Patrulha Canina, por exemplo. Diego adora. Elisete Miranda, bom dia. A Célia Cristina diz o seguinte, quem tem síndrome de Asperger, é essa a pronúncia Sim. correta? Tem mais tendências também a se É uma tornar viciado? possibilidade, sim. Esse padrão de síndrome pode tender certamente para um isolamento social, para um mundo muito particular e uma tendência também a buscar o novo, o desconhecido. E a questão da imagem, das cores, dos jogos, portanto, está muito vinculado a esse padrão de síndrome, como ela citou. Síndrome de Asperger, exatamente. Quais os tipos já catalogados, Denise, de vício em internet? Veja, nós podemos dividir assim, de uma maneira bem sucinta, maneira prática. O mais importante está relacionado aos jogos eletrônicos. O que mais se tem de padrão de dependência é relacionado ao jogo eletrônico. Então, existe hoje, por exemplo, um critério de diagnóstico para a dependência de jogos eletrônicos. Para a dependência de internet,
relacionada ao uso de tablet, uso de smartphone com grande consumo de horas, uso de redes sociais de uma forma muito dependente, há critérios ainda sendo estabelecidos, né? Mas o de jogos eletrônicos tem um critério bem formado aqui. Então, nós podemos dizer assim, dependência de jogos eletrônicos é uma. Dependência de redes sociais, outra. E também um terceiro tipo, que é o uso constante de smartphones, particularmente o telefone celular, naquela pessoa que não sai do WhatsApp, naquela pessoa que fica constantemente consultando o telefone para verificar se ele tocou, se alguém chamou. Se não chamou, ele fica preocupado e fica digitando com as pessoas. Só conversa especificamente, ou quase que totalmente, pelo celular. O filho está lá no quarto, a mãe na sala, a mãe pega o telefone, abre o WhatsApp e diz, vem jantar. Que coisa, hein? Acontece muito. Isso está se tornando uma prática corriqueira, né? O filho está lá na sala, ou alguém está no quarto, manda uma mensagem para alguém da sala, fulano chegou, ou então começou o filme e tal. Nós nos comunicamos assim agora. Isso é uma coisa quase que rotineira em muitos ambientes familiares. Temos que ter o cuidado de mudar esse padrão de relacionamento. Dentro de casa, estamos nos distanciando uns dos outros. Então, esse outro padrão de dependência existe. Ficar consultando o celular, olhando se alguém chamou, olhando constantemente vários tipos de site, é um outro padrão. Então, esses três são os mais comuns que a gente encontra como dependência. Mais participações aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. A Dioneide Matias, que está em Olinda, Pernambuco. Valdinete do Carmo Cunha, bom dia. Elisete, que está em Laguna, em Santa Catarina. Elisete Miranda. Edivar Oliveira Rabal, bom dia. A Rose Marcontes Pinheiro, bom dia. Não perco este programa. É a Rose de Itararé, aqui em São Paulo. A Rosângela Langiano, olá. Seja bem-vinda aqui ao Jesus e o Logos, todas as quintas-feiras aqui pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Nesses casos de jogos eletrônicos, você já viu casos que a pessoa ali joga quase que 24 horas por dia? Perde toda a vida de relação e social? Sim, existem relatos de pessoas que podem ficar jogando, por exemplo, cerca de 15 horas por dia, né? O que é uma taxa absurda, porque inviabiliza o trabalho, inviabiliza a leitura, o estudo, o crescimento individual. A pessoa fica completamente absorta, totalmente alheia à realidade e envolvida naquilo. Imagina, 12, 15 horas jogando. Você pega, por exemplo, um adolescente, chega domingo, aliás, domingo, que é um dia... muita gente considera repleto de tédio, não há nada para fazer, não há nada para ser praticado. O que acontece então? O adolescente acorda, vai jogar. Não almoça, não conversa com ninguém, não trava contato com a família. Venha almoçar, sua avó chegou, vieram almoçar aqui conosco. Joga. Passa o tempo inteiro jogando. Isso é um padrão de dependência? É um padrão de dependência se isso se estende de forma, dois aspectos. Primeiro, persistente. E segundo, repetitivo. Ou seja, é um contínuo, isso é uma prática rotineira e, ao mesmo tempo, repetitiva. Acontece quase que diariamente, digamos assim. Neste caso aí da dependência de jogos eletrônicos e internet, dela crescer tanto assim, em grande parte é porque a família vem falhando nisso, de estabelecer limites, regras dentro do lar? Eu acho que, de uma certa forma, a família tem uma participação marcante. Porque, se nós observarmos bem, vamos verificar que o diálogo quase que
cessou dentro do lar. Claro que não é uma coisa universal, mas encontramos isso consideravelmente. O diálogo, ele cessou. Nós chegamos em casa hoje e a nossa conversa, de uma maneira global, é se pagamos a conta, se cumprimos um determinado dever, se levamos o carro para arrumar, ou discutimos algum tipo de problema. A ternura, o diálogo fraternal, o convívio de sentar, bater um papo, achar graça, rir, contar alguma coisa que seja curiosa, com a televisão desligada, nós não vemos mais isso com frequência. Sim. Então é claro que o que vai fazer o adolescente, por exemplo, ele vai jogar. Por quê? Porque não há a curiosidade do convívio. É um tédio ficar ali, sendo cobrado, ouvindo reclamações, discussões constantes. Então ele vai jogar. Então, nesse aspecto, a família tem uma participação. Se nós mudássemos o nosso padrão de relacionamento dentro de casa, tornando uma convivência mais alegre, agradável, terna, muitos comportamentos mudariam, porque a curiosidade seria desviada para o âmbito da relação presencial. Isso, com certeza, tem uma influência marcante. E cessou o nosso diálogo aqui no primeiro bloco. A gente vai para o intervalo e, na sequência, retornamos aqui com o tema de hoje: transtorno de adição, internet e jogos eletrônicos. Até já. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Estou aqui com o Jesus e o Logos. Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova.
Ligue agora no 0800 12 18 38. Filie-se aí ao clube. Você tem uma série de vantagens e benefícios em eventos que são promovidos pela Fundação Espírita André Luiz, os parceiros do Clube Amigos da Boa Nova e muitas outras questões aí bem bacanas que estão sendo implementadas neste ano de 2018 para que você tenha cada vez mais aí um valor, né, agregar valor à sua contribuição. 0800 12 18 38, este é o telefone aí do Clube Amigos da Boa Nova, ligação gratuita de qualquer parte do país. E tem o site amigosdaboanova.com.br. Inclusive, se você se filia hoje, por exemplo, agora, você já pode comprar o seu ingresso para o 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova, dia 21 de abril, aqui em Guarulhos, no Espaço Prisma Eventos. Fica ali no quilômetro 225 da rodovia Dutra, sentido Rio de Janeiro. Você compra o seu convite, pode ainda comprar mais 4 para amigos, familiares, pessoal da casa espírita e todos irem juntos aí para participar do 16º Encontro, que vai ter Alberto Almeida, Aldenise Leite, que vai falar do Cristo Consolador, Wildo Rosa, André Marusso, Deusa Samu, Delmar Franco, vai ser bem bacana, Paula Zamp cantando, Ricardo e Eduardo, tudo isso no dia 21 de abril, que vai ser um feriadão, então quem está aí de fora de São Paulo vai poder se programar bem, já compra o seu ingresso e venha participar dessa grande festa, 21 de abril, 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova. 2458-3214. 2458-3214 para você comprar o seu convite. E se é sócio, pode comprar aí até 4 convites com o mesmo desconto. Hoje do tema transtorno de adição, internet e jogos eletrônicos. Existe hoje também uma dependência em relação ao sexo, né, Denise, na internet, né? Existe. Tem uma abordagem bastante interessante, porque hoje ficou muito mais fácil o acesso a sites, por exemplo, sites pornográficos. E nós estamos aí com uma grande soma de adolescentes e mesmo adultos que chegam a ter uma situação de dependência a esses sites, o que incorpora o processo de adição à internet especificamente, né? Não só as redes sociais, como também a esses sites, que são extremamente perturbadores, causam um grande nível de dependência e ansiedade e muito mais, causam um grande nível de frustração existencial. Sim. Porque é um grande engodo, uma grande ilusão, a que muitas vezes nós nos entregamos sem percebermos o mal que estamos fazendo a nós. É um padrão de dependência. Porque ficou muito fácil, né? Eu lembro quando eu era adolescente, você ir na banca de jornal, que era proibido, né, vender Sim. essas revistas, você tinha que falava para um amigo, para um tio, para um primo, e era uma coisa, um acesso era bem restrito, né? Restrito, E hoje, na sua casa, você acessa com toda a facilidade, né? Então, é algo que nós, dentro de casa, precisamos ficar bastante atentos, particularmente com os nossos filhos adolescentes. Temos que ficar muito atentos a isso. Quais são os critérios de diagnósticos que as pessoas podem aí aprender hoje e começar aí a detectar se tem alguém na família ou se a própria pessoa é dependente? Existem, em relação aos jogos eletrônicos, isso está bem documentado, né? Em relação à internet em si, depois vou colocar alguns aspectos, particularmente quanto às redes sociais, mas em relação aos jogos, que é a predominância, né, nós temos alguns critérios que são importantes, que devemos ficar atentos. Primeiro, a pessoa dependente de jogos eletrônicos, ela tem uma preocupação mental com esses jogos constantemente. Então, ela fica preocupada quando será o próximo momento de jogar. Em que ponto ela deixou aquele jogo? Ela não para de pensar em relação a novos lances e jogadas em relação àquilo. Então, é uma preocupação mental constante em relação àquele jogo ou àqueles jogos a que ela se entrega diariamente. Esse é o primeiro aspecto, uma preocupação mental em que elimina outras preocupações que seriam saudáveis. Segundo, o fenômeno da abstinência. Quando a pessoa se afasta
daquele jogo, ela desenvolve sintomas de natureza física e emocional. Ansiedade, palpitações, transpiração, lembrando um pouco a questão do pânico ou da ansiedade excessiva. Então, sintomas físicos e emocionais estão presentes, particularmente palpitação, estado de tensão, de angústia, de inquietação. Quando ela se afasta daquilo. Ela vai ao mercado, por exemplo, e já ali no mercado ela já fica em estado de ansiedade para voltar. Ela vai a um aniversário, fica inquieta para voltar para jogar. É a abstinência. A tolerância é o outro processo da dependência, que representa uma necessidade de jogar cada vez mais e num tempo maior para obter o efeito do início. Então ela joga uma meia hora, joga 15 minutos, conhece o jogo, acha aquilo muito gostoso. Com o passar do tempo, ela precisa de 1, 2, 5 horas para obter o mesmo efeito ou o mesmo prazer do início. É o que acontece, por exemplo, com o álcool, muito parecido. Ou com o jogo patológico, muito parecido, né? Todo padrão de dependência é muito parecido nesse aspecto. Quarto aspecto importante, ela costuma usar de artifícios, particularmente o adolescente, para poder jogar. Mente para a família. Então, a criança, o adolescente, não, eu já estudei. Não, eu já sei a matéria. Então, eu vou jogar porque eu já estudei. Ah, eu fiz tal coisa. Começa a burlar, mentir para obter mais tempo para jogar. Costuma haver isolamento social, isso é muito importante. Passa a trocar a presença das pessoas pelo aspecto virtual, porque hoje você pode jogar, você cria um jogo desse no computador, por exemplo, onde estiverem pessoas que estejam jogando, em qualquer lugar do mundo você pode jogar com elas. É. Então você faz, entre aspas, amigos em qualquer lugar jogando com você. Só que é uma forma prejudicial, porque primeiro, você não sabe quem está do outro lado. Não há vínculo afetivo propriamente dito, porque não há contato, não há ternura, não há propriamente o afeto da presença, de compartilhar de fato. Então, você estabelece muito mais o aspecto virtual para poder sentir aquele prazer. Outro aspecto também muito importante é estabelecer situações de risco para você. Por exemplo, mexer no celular constantemente, jogar, então você está dirigindo, liga o WhatsApp, fica jogando, para no sinal, aciona o jogo no telefone, isso é muito comum acontecer no caso da dependência. Então, provoca acidente, provoca diversos tipos de transtorno relacionados àquele estado de dependência. Então, esses são critérios que a gente deve ficar atento, bastante atento. Perceber se estamos praticando aquele comportamento de jogar, mesmo sabendo que é prejudicial para nós, abandonando, portanto, atividade acadêmica, atividades sociais, a leitura, o estudo, o trabalho, comprometendo todas as nossas relações. Quando isso acontece, é porque estamos num clima de dependência. Sim. Quem entra na dependência é muito mais pelo viés da timidez ou porque tem algum problema emocional? Qual que é o mais comum? O mais comum é começar, na verdade, pela curiosidade. Criamos um estado de curiosidade, queremos conhecer aquele produto e quando vemos, não paramos mais. Porque esse estado de dependência a que nós nos submetemos não necessariamente precisa estar ligado a um estado inicial, digamos, mórbido inicial. Eu tenho depressão, então eu me entrego a esses jogos e me isolo. Eu tenho ansiedade social, então eu jogo e fico ali isolado. Esses fatores podem estar presentes e devem estar presentes em grande escala. Então, pessoas deprimidas, pessoas muito ansiosas, pessoas tímidas, pessoas que necessitam muito da aprovação dos outros,
claro que estão muito mais relacionadas a esses jogos eletrônicos e às redes sociais. Você tem uma ideia, por exemplo, em relação ao Facebook, né? Sem qualquer crítica, Facebook é um tipo de rede social extremamente interessante. Nós encontramos amigos, revemos pessoas, localizamos aqueles que estavam distantes de nós, fazemos uma rede de compartilhamento, não há nenhum problema. Mas existem pessoas que criam um estado de dependência nas redes sociais, onde conferem quantos likes receberam numa foto que publicaram. E se for uma quantidade pequena, sofrem com isso. Que coisa. Sofrem com isso. Conheço, por exemplo, pessoas, particularmente até pacientes, em que existe um tipo de dano, hoje bem catalogado, chamado de phantom ringing. Em inglês, quer dizer toque fantasma. A pessoa está andando, de repente ela pega o celular do bolso. Ah, achei que tivesse vibrado. Olha, pensei que tivesse tocado, não tocou. Coloca no bolso, 2 minutos depois pega de novo. Nossa, eu achei que tivesse vibrado. É o toque fantasma. A pessoa imagina de tanta ansiedade que o celular está tocando e são as curtidas do Facebook, aquilo que viram em relação ao Instagram. Então cria um estado de ansiedade insuportável. Isso caracteriza um processo evidente de dependência. Que coisa, né? Interessante essa questão. Participações aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Aninha Barbosa, abraços. Ela está em Surubim, Pernambuco. Moisés Constantino, excelente assunto. Além Paraíba, Minas Gerais. A Maria Odete Rodrigues diz o seguinte: é ótimo esse tema. Redes sociais virou um vício. Onde trabalho, eles falam pelo WhatsApp até na mesa durante o almoço. Sim. Acontece. A Maria do Socorro, bom dia, amigos. Eu penso que há muitas atividades no aprendizado da criança, como brincadeiras ao ar livre, leituras, inclusive os aparelhos eletrônicos com limites, como já foi dito. Correto, é isso Premiar mesmo. ou castigar a criança pelo que ela faz não é o melhor caminho, porém elogiá-la por ela ter conseguido e como conseguiu cumprir com alguma tarefa, motivando-a a fazer melhor, é um bom caminho. Abraço. Eu concordo plenamente com isso. Eu viu só fazendo até um adendo. Sim. Exatamente isso. Nós costumamos fazer muita crítica achando que estamos educando. É muito melhor educar elogiando o sucesso, as conquistas, para que ela perceba que ela é capaz de vencer aqueles limites. Marilda Silva, desde a Cunha Mansana, está na audiência. Maria Vitorino diz: redes sociais atrapalhou a família. Tenho 2 filhas e elas trabalham. E quando chego em casa é só no Zap. Sábado e domingo no Zap. Não conversamos, é muito triste. Eu falo mais com meu filho que mora em Ouro Preto do que com as minhas filhas dentro de casa. Não tenho nada para fazer. Uma com 30, outra com 24. Aí ela fala dessa problemática, Sim. né? A falta de... Muito comum. de Comentamos diálogo. agora há pouco até Verdade. em relação a isso. A Clarice Bertanoni, Miura, é isso, Clarice? Bom dia, namastê. Isso que o Aldenir está falando é bem verdadeiro. Eu comprovei com meu filho caçula. Quando era adolescente, ele falava com pessoas pelo computador. Eu fui levá-lo para conhecer o pessoal e não aprovei. Cortei o contato com aquelas pessoas. Hoje, graças a Deus, ele já é casado. Muito bom este tema. Os pais têm que ficar alerta com quem os filhos conversam nas redes sociais. Sem dúvida. Cleusa Nascimento, bom dia. Assunto muito pertinente. Damiana Gobato. E nós que somos professor para aguentar esse Zap na sala de aula? Imagino que sim. Difícil. Eu imagino. Não é fácil, não é fácil. Agora, o que os pais devem fazer, Aldenice? Porque jogos em smartphone, redes sociais é algo que se tornou extremamente comum, frequente. Né? Agora, E de fácil acesso. E de fácil acesso. O que os pais podem fazer aí para orientar os seus filhos? Primeiramente, notar se está havendo algum dano específico. Eu disse no começo que toda vez que nós temos comprometimento do nosso funcionamento pessoal, algo não está indo bem. Quando a gente já não encontra mais aquela pessoa, já não participa mais do almoço, já não participa mais do jantar, já não senta mais à sala para conversar, então tem algo errado. Nós devemos estabelecer limites.
E esses limites não devem ser propriamente agressivos ou impostos. Um bom diálogo, um bom esclarecimento, demonstrando que estar de maneira presencial é muito mais saudável, muito mais gratificante. Porque, interessante, Cláudia, que quando uma pessoa, por exemplo, o pai coloca o menino de castigo, entre aspas, e toma o celular dele. No começo, ele fica com muita raiva. Mas é muito comum, e eu já percebi isso, passado algum tempo, dias, por exemplo, 2 semanas, ficam aliviados. Começam a se relacionar melhor. Começam a telefonar mais para as pessoas. Os amigos começam a aparecer em casa, porque já não tem mais celular para ficar digitando, e começa a ficar mais agradável. Isso é muito comum. Passa um tempo, a pessoa diz, olha, sinceramente, foi um alívio para mim. Eu até gostei. Costumam dizer isso. Por quê? Porque supera aquele processo da abstinência. A mesma coisa acontece quando a pessoa para de beber. Há uma ansiedade muito grande. Porém, ela fica melhor, ela ganha peso, ela fica mais viçosa, mais bonita, ela se cuida melhor, as pessoas se aproximam e ela fica mais feliz. No começo parece um desespero, mas depois vêm os benefícios. Então a gente percebe que devemos estabelecer limites mostrando essa realidade. Como é prazeroso ter contato junto com as pessoas. Sair, ir ao ar livre, ir ao cinema, fazer uma brincadeira juntos, reunir em algum lugar, criar vínculos verdadeiramente saudáveis. O que não há nenhum problema de usar o telefone. De maneira alguma. Não estamos fazendo aqui crítica a nenhum tipo de tecnologia, de forma alguma. Eu uso diariamente isso. Nós nos comunicamos em âmbito profissional frequentemente por esse meio e ele é útil. Porém, é preciso estabelecer limites. Esse é o primeiro ponto. E verificar se está havendo algum tipo de dano adicional. Será que o seu filho está usando muito as redes sociais? Ou está ligado demais aos jogos eletrônicos? Porque não há diálogo dentro de casa? Porque vocês já não conversam mais? Porque ele já não é mais perguntado sobre as suas próprias necessidades? E ele então desaprendeu a fazer a mesma coisa? Será que ele está deprimido? Será que ele está num componente de ansiedade social? É alguém fóbico e que você não sabe disso? É alguém que está distante das pessoas porque tem vergonha de aparecer em público, de dialogar com os outros? Então, verificar isso é muito importante. A gente tem 1 minuto aí para encerrar o programa. Pelo WhatsApp, a Márcia Regina, do Ipiranga, aqui em São Paulo. O que está sendo dito, infelizmente, é uma realidade. Tem um grupo de amigas, viajamos sempre juntas e uma delas não para de jogar, né? Isso aí, vai. Fala para sua amiga buscar ajuda aí, auxílio. Cada vez mais frequente. Denise, até semana que vem. Foi bom bate-papo aí sobre transtorno de adição, internet e jogos eletrônicos. Estaremos juntos semana que vem, se Deus quiser. Isso aí, um grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Continuem na sintonia da Boa Nova e Rede Mundo Maior, a TV Mundo Maior. Vem aí o jornal Nova Era, grande José Damião e Guiomar Santana com as notícias aí do dia. E o Jesus e o Logos volta na próxima quinta-feira, 11 da manhã, horário de Brasília, aqui pela TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Um grande abraço, vamos que vamos. Você ouviu Jesus e o Logos. Palmira, São Bernardo.